é seu e era 2 anos mais novo que a guerra na Kunsa. Esse nome, minha filho. Quem agora que junta nome que é? Ele agora, vou na base descobrir. E sim agora? Bom dia, Sanananada. Bom dia. É um prazer acolhê-lo aqui em Cannes para o Festival de Cinema que está a encerrar. O filme de encerramento, precisamente, da mostra ACID foi o seu nome. Qual tem sido a reação dos espectadores? Como é que está a decorrer esta experiência de Cannes? As pessoas com quem eu estive a falar eram muitas na sala depois da projeção e as questões são muito pertinentes, têm a ver com o conteúdo propriamente do filme, do arquivo, com que nós montamos o filme, o conteúdo, o bombolão, o personagem do ator principal, que é um herói negativo, e depois o conteúdo em geral da coisa e o processo, as implicações do processo da independência, da gestão da independência do meu país. Esse é o tema principal. Precisamente falou dos arquivos, o Sanananada, e com outras figuras, como também a Flora Gomes, tem dos maiores espólios, precisamente, destes arquivos. O Sana filmou, precisamente, este período de libertação do domínio colonial português e essas imagens aparecem aqui também, não é? Portanto, temos uma ficção à qual se acrescenta, de facto, um cunho documental de arquivo que você próprio produziu, não é? No meu filme vêm-se muitos arquivos de franceses, ingleses, cubanos e suecos, mas também, sobretudo, o nosso arquivo, filmado antes da independência e depois da independência. O Flora e eu estivemos a filmar o processo nos últimos 14, 15 meses. Formaram-se em Cuba previamente e depois testemunharam este país a emergir do período colonial, não é? Como é que decorreram as filmagens? Eu presumo que no sul do país, em certa medida, em Buba? No sudeste, em Buba, durante quase que 4 semanas em Buba, depois em Cumaré e em Bissau. Cumaré é uns 30 km de Bissau. Sim. Isto é uma grande engrenagem, portanto, mexe com a Geba Filmes, mexe com produtores de Angola, de França, de Portugal, não é? Parece conseguir chegar a este produto final. Conseguiu, então, muitas sinergias. Foi complicado? Foi mais ou menos longo, mas eu já estou habituado a complicações de filmagem. Nós tivemos filmado durante 7 semanas. 4 semanas em Buba e mais 3 semanas entre Bissau e Cumaré. Mas eu estava a dizer, o Flora e eu estivemos a filmar desde 72. Assistimos à proclamação do Estado da Guiné-Bissau. Estava em Medina do Bué em setembro de 73. Nós estávamos... Quando regressamos de Cuba, estávamos num estágio no Senegal, quando em 22 de dezembro de 72, o Cabral estava em Dakar. Ele deu-nos uma missão de irmos filmar o processo de votações nas zonas libertárias para a proclamação do Estado. Ele tinha dado 3 meses para fazer para passear por aí com a Câmara nas 3 frentes de luta. Então nós íamos encontrá-lo em Conakry em março de 73. Na primeira semana já estávamos a filmar quando ele foi morto. Portanto, então ficamos com essa ideia. 50 anos da morte de Cabral este ano. Qualquer coisa falhou. A morte dele interrompeu o nosso périplo, mas tivemos que sair via Guiné-Conakry. Entramos por no norte e saímos pelo sul em 12 dias de caminhada. Precisamente. Então ficamos com essa ideia. Temos que fazer alguma coisa em homenagem àquilo que ele tinha pensado que nós pudéssemos fazer. E precisamente estamos aqui 50 anos depois da morte de Cabral e quase 50 anos depois da proclamação da independência da Guiné-Bissau em Medina do Bué. No seu filme vai-se desde 69 até ao período contemporâneo, não é? Ou seja, continua-se a falar muito de um país de heróis, que preza muito os seus heróis da luta, que arriscaram a vida para lutar contra o domínio colonial. Depois da independência, muitos deles, se calhar por cinismo, por ganância, por ambição, acabam por desvirtuar os ideais, não é? Esse é o tema do filme.
O que ganhamos, o que nos custou em suor e sangue a luta, e o que fazemos da independência. O que é que fazemos da independência? Nem todos são gananciosos, nem todos são... alguns ficaram um pouco apáticos depois, são cansados depois de 11 anos de luta, muitos ficaram pelo caminho, muitos saíram da luta, diminuíram fisicamente e mentalmente também. A guerra tem disso. As pessoas pensam que uma guerra se ganha. A minha opinião é que não. Nós podemos vencer uma etapa, mas depois ficamos com marcas físicas e mentais e psicológicas. E aqui o seu herói é herói e vilão, não é? Ou seja, quando ele está no meio rural e na aldeia, respeita os ideais, os irãs, estas forças animistas tão importantes na Guiné-Bissau, depois vai para a capital, com o país já libertado, e a partir daí começa a ter ambições mais materiais. E mesmo a reivindicar as benesses da luta que fez, não é? Muita gente foi para a luta, as pessoas foram para a luta, não porque premeditadamente, às vezes foram forçados a ir para a luta. Salvo os militantes que o Cabral formou para irem espalhar a ideia da independência, que dessa vez era a unidade, a principal força de Cabral era que ele uniu as etnias da Guiné para um objetivo que era a independência. Mas nem toda a gente foi, partiu do mesmo estádio da vida. Muitos foram, os que o Cabral formou em Conakry, em Dakar, foram para lá com uma missão. Eram militantes, ativistas. Há pessoas que foram para lá como a repressão do exército português, que estavam a buscar os bandidos na época. Muitos também da aldeia aderiram voluntariamente à ideia foram sensibilizados pelos ativistas. Mas muitas outras pessoas, novas ou velhas, estavam na luta, estavam na zona de luta. A luta começou no interior. Então estavam na zona de luta e não tinham para onde ir. Então ficaram lá também. Todo esse amálgama de pessoas tinha motivações diversas. O Sana já fez muitos filmes sobre este período e sobre Cabral, falou há pouco de Amílcar Cabral, não é? Agora diz que este é o último que vai abordar este período da história, é mesmo assim? Sim, eu sempre quis fazer 3 filmes, um dos quais foi o primeiro, uma ideia de um camponês normal na Guiné, na época, nem se apercebe como é que foi parar a luta. A luta encontrou, a luta foi ter com ele. O outro filme que eu queria fazer, que não pude fazer até hoje, e também já nem sei se é necessário, é o que nos custou a própria luta. Foram 11 anos. Em 11 anos as pessoas mudaram muito. Mas o que nos custou, como disse, em sangue, em suor, em sacrifícios, em raiva, em ódio, tudo isso em amor, também houve amor também na luta. Depois o resultado. Talvez O resultado seria agora, depois da independência, a partir de outubro de 74 até hoje, o que é que se ganhou, o que é que se perdeu, por quê, qual é a orientação? Depois da morte de Cabral, nós ficamos todos, alguns um pouco órfãos do Cabral. Então, a partir da morte dele, o que ficou deu-nos recursos suficientes para lutar mais até ter uma independência. Mas depois ainda temos problemas de saúde, temos problemas de comunicações, estradas e tudo. E temos muita desavença. E houve muitas convulsões. Temos 50 e picos de partidos políticos para uma população de 2 milhões de habitantes. Nem toda a gente se entende. E muitas vezes, talvez, estes heróis da luta de libertação foram pegar em armas, porque foi um país que também nasceu com as armas na mão para se poder libertar, não é? De facto, são problemas que se colocam, mas vamos falar um bocadinho do filme e deste elenco. O nome é, de facto, uma personagem bastante importante e, aliás, é o nome mesmo do filme. Como é que chegou a este elenco e a estes atores? O nome quer dizer homónimo. Em crioulo, quando temos o mesmo nome, então, em vez de nos chamarem o Sana ou a tia, nós dizemos nome. É como toda a gente. Ele descobriu que havia pessoas que ele foi encontrar na luta, as pessoas eram homônimas em outras línguas. Ele foi descobrir isso. Mas ele foi para lá não porque queria ser militante, não. Ele foi forçado a ir para lá porque pecou porque foi mexer numa coisa que é interdita
foi engravidar uma jovem, aquilo tem uma punição humilhante na aldeia. Ele fugiu por isso, mas ele foi parar numa guerra. Depois reagiu bem, mas no fim faltou alguma coisa. As pessoas nem todas foram para lá ideologicamente lúcidas. Mas já tinha trabalhado com este jovem? O Sana? Já no meu outro filme, numa outra ficção, na terra dele, ele trabalhou como figurante, não? Sim, sim. Como comerciante. Eu descobri, porque ele tinha alguma coisa que fazia rir os outros. Então, quando eu tive essa ideia, descobri em Bissau, ele disse que estava muito ocupado, depois desapareceu. E eu estava a precisar de uma personagem, até na véspera de partirmos para filmar. Então, me lembrei dele, pedi para me trazerem. Ele foi assim, nós esteve nos nossos ensaios, como nós fazemos muito longos ensaios para explicar às pessoas o conteúdo, a reação que nós esperamos, porque são todos amadores. Ele nem esteve nisso. Não podemos falar do filme sem falar também da fotografia, assinada por João Ribeiro, com imagens belíssimas. Como é que foi esta colaboração com João Ribeiro e com Remna Schwartz para a música, por exemplo, também? O João Ribeiro já tínhamos feito um filme com ele em 2005, um documentário que se chama Bissau de Isabel. Ficamos amigos, eu o conheci há muito tempo. Eu tive que esperar, e a produção também aceitou esperar que o João estivesse livre para trabalhar no filme. É muito inventivo, é um grande artista. Eu pessoalmente tenho uma boa relação, ele e eu, ficamos sempre em contato. Como disse, eu tive que esperar que ele estivesse livre para vir trabalhar comigo. Os planos da floresta Então, são particularmente cuidados. Ele faz as trucagens todas, os truques todos na câmara, não no estúdio. O que viu lá, tivemos que incluir isso. O próprio argumento foi escrito pelo Virgílio, a pensar nas imagens de arquivo, mas não sabíamos exatamente quais eram essas imagens, porque nem todas as imagens que você viu, eu não me lembrava delas, não sabia se eles existiram, porque nós tínhamos pelo menos 100 horas de imagens, e agora temos só 60, 40 horas. Portanto, eu nem sabia o que havia lá dentro. Eu tive que estar, na montagem, tive que estar a buscar, a procurar, para tirar coisas que foram me surpreendendo e fomos integrando. Portanto, a ideia de arquivo já estava no argumento, só que não sabíamos exatamente quais. E com o Remna Schwartz, ele dizia-nos que houve dois momentos musicais, o momento mesmo mais ligado à luta, portanto no mato, e depois a transição musical quando o nome chega a Bissau, não é? O Remna foi a sugestão de Luís Correia, o produtor português, porque eu também não conhecia o Remna. Eu sabia que o Zé Carlos tinha deixado uma família. O pai do Remna. Eu conheci o pai e a mãe, sim. Mas eu não conhecia o Remna. Foi a sugestão de Luís Correia. Falei com o Remna ao telefone todo o tempo, e eu só o conheci aqui na terça-feira. Mas foi uma sorte minha ter essa equipe, ter jovens como Nambu Binet, também como atriz, que é a única profissional do elenco. Tem um talento incrível. E é um talento que se calhar vai poder viajar, porque o filme vai viajar, porque integrou a mostra do ACID, que sempre apoiou o cinema independente. Isso significa que o filme vai ser projetado em Nantes, em Lyon, em Marselha, em Paris, em Belgrado, em Lisboa, no Porto, por exemplo, não é? Já de si antevê um futuro promissor para o filme. Obviamente que a questão que toda a gente se colocará, o que é que será feito em relação à Guiné-Bissau para que as pessoas o possam visionar também lá? Estamos a falar, o Luís Correia, o produtor português, e o produtor francês, Olivier. A ideia é mostrar esse filme em Bissau. O filme é co-produzido principalmente pela ICA, Portugal, e CNC, França, e Spectre, de Olivier. Normalmente vamos fazer o filme em Bissau, aqui em França, porque vai sair na sala, acho eu, e depois em Lisboa. Só que temos que fixar as datas, mas o princípio está aceito, que vamos mostrar o filme em Bissau. Só que o Centro Cultural Português tem uma pequena sala, o Centro Cultural Francês tem uma sala um pouco maior. Vamos ter que coordenar as datas e os locais para filmar, para apresentar o filme no país.
O Sana já tinha vindo a Cannes. Qual é a sua impressão deste fervilhar de cinema aqui no sul de França? E o que é que espera levar daqui de Cannes após a sua presença cá para a estreia mundial de Nome? O primeiro filme foi em 94, o Chim, e eu fui selecionado quando ainda estava na montagem, na mesa de montagem, fui selecionado por Júlio, o senhor Júlio, não me lembro agora o apelido. Foi uma grande surpresa. E esta ainda foi maior, porque depois da primeira seleção, né, na secção de Un Certain Regard, eu não estava a esperar voltar aqui e fui surpreendido. Eu terminei o filme em maio, 4 de maio. Eu terminei a montagem e fui surpreendido com uma chamada a propor-me para vir aqui. Realmente fui surpreendido, já não esperava mais. Esperava que, para mim, a Cannes era para pessoas a serem descobertas, mais jovens. Eu não esperava realmente isso. Mas é uma surpresa agradável. Tanto mais que agora estou muito contente, porque o acolhimento do público é fantástico e os organizadores também foram muito bons. Portanto, eu estou agradavelmente surpreendido e estou muito contente de estar aqui de novo. Perfeito. Resta-me desejar um bom resto do festival, Sana Nanrada. Obrigado por nos ter acolhido aqui em Cannes. Obrigado.